Muito bom dia, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na manhã desta sexta-feira, recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Tony Luiz Ramos, procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Tupã, setor jurídico da Prefeitura, que tem trabalhado incansavelmente nesses últimos meses em relação tanto à reabertura do comércio, manutenção das atividades econômicas, e a última batalha jurídica enfrentada pela Prefeitura foi em relação ao afastamento determinado pela Justiça do Trabalho de cerca de 400 servidores públicos municipais que estão acima dos 60 anos de idade, por estarem num grupo de risco de contaminação da Covid-19, e a Prefeitura teve que afastar esses servidores e, graças aí ao trabalho do setor jurídico, foi conseguido ontem, foi divulgado ontem, uma vitória no Supremo Tribunal Federal, onde essa decisão da Justiça do Trabalho, podemos dizer que caiu por terra e os servidores vão poder voltar a trabalhar, a Prefeitura vai poder ter o retorno da estabilidade dos serviços públicos municipais. Dr. Tony, bom dia, obrigado por conversar conosco nesta sexta-feira. Bom dia aos ouvintes e leitores aí do Mais Tupã. Dr. Tony, até para o pessoal que está nos assistindo, como que surgiu, da onde veio essa decisão, vamos dizer assim, essa lead da Vara do Trabalho, da Justiça do Trabalho, pedindo para afastar os servidores públicos municipais acima de 60 anos? Sim, pois bem, houve uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, através do órgão competente, que seria a Procuradoria do Trabalho da Seccional de Bauru, a respeito das condições de trabalho, etc., que estariam, segundo os denunciantes, em desacordo com portarias do Ministério da Saúde. O município respondeu que estava cumprindo com as diretrizes, estabelecidas, mas infelizmente os procuradores não concordaram com isso e ingressaram com uma ação civil pública, cujo juiz competente é o da Vara do Trabalho de Tupã, que após isso deferiu a liminar, determinando o afastamento imediato desses servidores. E foram cerca de 400 servidores acima de 60 anos. Né? Exatamente. Isso, como pode se supor mesmo, causou um transtorno enorme para a continuidade dos serviços públicos aqui no município. Você sabe que essa força de trabalho é composta de servidores, aqueles dos mais experientes, que já conhecem tem todo o conhecimento do funcionamento do serviço público, por exemplo, mesmo na questão de planejamento, urbanismo, obras, mesmo que você já seja um técnico expert na área que chega para começar a trabalhar hoje, você não tem conhecimento do histórico, da estrutura, de como funcionam as coisas no município. E essa força de trabalho, composta por esses servidores com mais de 60 anos, é imprescindível para o funcionamento das atividades dos serviços públicos municipais. Então, o município se viu muitíssimo prejudicado. O administrador público ficou aí de mãos atadas, porque estamos numa época que, com a Lei Complementar 173, não se pode fazer contratações, concursos públicos, está muito limitado, inclusive para fazer processos seletivos e contratos de emergência, porque não se pode aumentar a despesa com o pessoal. Então, esse pessoal fica em casa, Na verdade, o município continua remunerando, sem poder, por outro lado, fazer contratações. Então, isso já dá para se imaginar que o prefeito ficou numa situação extremamente delicada. E até para quem está nos assistindo entender o grande problema que se causou, até alguns sepultamentos tiveram atraso, tiveram dificuldades, chegando a ser realizados sepultamentos após as 18 horas, que não é prática na cidade, porque os servidores que trabalham no cemitério têm mais de 60 anos e acabaram sendo afastados e a força de trabalho ali, até para numa situação extrema, que seriam abrir as sepulturas, não tinha servidores necessários para a execução desse trabalho, Dr. Exatamente. E também em outras áreas, por exemplo, a área de compra de insumos para a saúde, o pessoal que trabalha no setor de compras, há funcionários imprescindíveis com mais de 60 anos, cujo trabalho, hoje a prefeitura, ela não tem uma estrutura está evoluindo, mas não tem uma estrutura eletrônica adequada o suficiente para que se possa fazer home office. Então, muitas das coisas têm que ser feitas em caráter presencial. Então, pessoas, por exemplo, é um exemplo somente, muitos outros casos, mas dentre esses exemplos, pessoas que trabalhavam no setor de compras, com mais de 60 anos, ficaram em possibilidade de trabalhar
prejudicando a aquisição de insumos para o próprio tratamento da Covid. Tratamento da Covid. Motoristas que seriam de outros setores, mas que fazem substituição de motoristas da saúde para transporte, né, também ficaram impossibilitados de trabalhar. E por aí vai, é uma lista enorme. A decisão foi, com todo respeito, a intenção do Ministério Público do Trabalho e do juiz são boas, a gente não tem dúvida, mas é uma decisão que foi aplicada assim de modo uniforme, sem especificar setores, e que prejudicou muitíssimo o andamento, porque esses funcionários são imprescindíveis para o funcionamento da administração pública de Tupã. E por falar nessa necessidade desses funcionários imprescindíveis ao funcionamento da máquina pública, quais foram as medidas jurídicas que a Prefeitura tomou, como que foi o caminho até chegar ao recurso que nós tivemos no STF? Conta pra gente um pouquinho desses detalhes jurídicos dessa batalha. Como se trata de uma ação trabalhista e a CLT já remonta lá à década de 40, então há uma característica peculiar dessa decisão do juiz da Vara do Trabalho de Tupã, não cabe um recurso específico, não há recurso específico para liminares em processo de trabalho. Pode-se tentar mandados de segurança, mas não está previsto na CLT um recurso de agravo de instrumento, por exemplo, como existe na Justiça Comum. Então, o único remédio, consultando, né, com os colegas de trabalho da Procuradoria, né, Procuradoria do município, sob orientação do Dr. João José Pinto, nosso secretário, era de tentar diretamente no STF uma reclamação constitucional, porque o STF por várias vezes tem decidido que quando se trata de serviço público, de vínculo estatutário, que não é CLT, ou seja, o servidor não assina carteira de trabalho, ele é contratado, ele é admitido por concurso público. Nesses casos, historicamente, a decisão na estrutura constitucional brasileira sempre coube à Justiça Comum. No caso aqui, a Justiça Estadual, né, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa reclamação constitucional foi distribuída para o ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que efetivamente não se tratava de competência da Justiça do Trabalho. E aí por isso que houve então vamos dizer assim, a reforma dessa decisão, e o processo foi enviado ou será enviado para a Justiça Comum, não é, doutor? Exatamente. Então, com a decisão, não somente ele declarou ali a incompetência da Justiça do Trabalho, como cassou a liminar do juiz da Vara do Trabalho de Tupã, restaurando a situação anterior. Então, os servidores voltam ao trabalho, vai seguir um trâmite, será encaminhado para a Justiça Comum, provavelmente para a avaliação do Ministério Público Estadual, que tem a atribuição de atuar na Justiça Comum, e aí esperamos, né, que as decisões que estão por vir ainda, mas de momento a situação voltou ao que era anteriormente, com todas as cautelas, logicamente que alguns servidores estão em home office, os que têm comorbidade, há um decreto municipal nesse sentido, e o município tem tomado todas as cautelas para proteger os trabalhadores. Já havia uma preocupação da municipalidade, do governo municipal com esses servidores? Com certeza, essa preocupação sempre existiu e o município tem efetivamente atuado nesse sentido. Só que, no caso dessa decisão, veja o paradoxo, até vigilantes noturnos de creches, por exemplo, de escolas que tinham mais de 60 anos, foram afastados. Como você vai fazer home office do vigilante, né, de uma unidade escolar que fica no bairro? É complicado, porque tem de haver a presença física, né? E vendo também mesmo a questão sanitária, são servidores que ficam sozinhos, com real isolamento, com distanciamento social. Exatamente. Né? E a decisão foi tomada assim de forma indistinta, se aplicando a todos, sem fazer aí uma especificação das atividades que desenvolviam, que no nosso ver, né, com todo respeito, foi muitíssimo prejudicial à sequência das atividades, porque você tem que deslocar uma força de trabalho que está já com carência, né, de servidores para cobrir esse pessoal, e é lógico que o contribuinte se sente afetado porque vê os serviços públicos, né, não sendo realizados da forma adequada. Doutor Tony, sendo encaminhado agora para a Justiça Comum, o senhor tem alguma estimativa de uma previsão de quanto tempo demora para ser analisado novamente pelo Tribunal de Justiça? Tem alguma estimativa em relação a isso? Eu consultei ontem ainda, na Vara do Trabalho de Tupã não havia a menção ainda sobre a decisão do STF, então
não dá para precisar efetivamente quando os autos serão remetidos para a Justiça Comum e, como eu disse, ainda eles teriam de ser analisados porque o Ministério Público é um órgão só que há atribuições distintas, o do trabalho, federal, estadual. Então, agora o Ministério Público Estadual vai possivelmente analisar o pedido, talvez fazer alterações, né? A gente possivelmente vai ser consultado sobre esse tema, para que possa contribuir, inclusive, porque é desejo da administração contribuir com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, mas não dá para se ter efetivamente uma previsão de quando vai ocorrer uma nova avaliação judicial do assunto. E pode ser feita a avaliação e o promotor que for designado por caso pode entender que não seja caso para afastamento também, né? Sim, há uma autonomia do Ministério Público nesse sentido, né? E efetivamente o Ministério Público Estadual tem agido, né, com rigor em muitas circunstâncias, mas a gente nota que pela proximidade, até pela realidade, porque no caso da Procuradoria do Trabalho estava em Bauru, e os promotores da Justiça Estadual conhecem mais a realidade de Tupã, porque efetivamente o promotor deve residir na comarca, como de fato acontece. Então nós temos aqui uma chance de ter uma avaliação, acho que com uma completude maior, né, da situação. E uma avaliação também um pouco mais específica, mais próxima, podemos dizer assim, das minúcias do município, né? Exatamente. É difícil, quando você tem uma estrutura gigantesca como é a federal, no caso da Procuradoria do Trabalho, onde se trabalha com um serviço, digamos assim, limpo, é só processos na tela do computador, é fácil se pensar em home office, mas quando você pensa na diversidade de atribuições de uma prefeitura, de uma cidade de 60 a 70 mil habitantes, como é o caso de Tupã, o quanto de atribuições que a prefeitura exerce, muitos desses trabalhos exigem contato físico com materiais ou deslocamento geográfico, é uma realidade muito distinta de quando você está no escritório com ar-condicionado, né? A verdade é que é uma realidade onde o município, como ente federativo autônomo, está encarregado de N atribuições. Então é uma realidade que merece sim, é lógico que tem que se ter a proteção à saúde, mas por outro lado não podemos deixar a árvore atrapalhar a visão da floresta, né? Há uma enormidade de fatores que têm que ser considerados e queremos que o Ministério Público Estadual o fará isso como tem feito sempre com maestria. Dr. Tony, gostaria de agradecer ao senhor por essa entrevista, por esse bate-papo, por explicar um pouquinho e também por tranquilizar os munícipes que os servidores públicos voltarão também às suas atividades. A Prefeitura deve restabelecer agora todos os serviços que foram prejudicados por essa decisão. E gostaria de deixar o microfone aberto para o senhor. Mais uma vez agradecemos a esse órgão de imprensa e a todos os de Tupã que têm prestado um excelente serviço à coletividade, né? E como servidores públicos, né? Como quero sempre externar a todos os contribuintes que estamos trabalhando em prol da coletividade, da Procuradoria, baixa orientação do secretário de Assuntos Jurídicos, o Dr. João José Pinto, e da direção também do prefeito municipal, que ficou bastante preocupado, né, com essa situação e sempre nos pediu, né, uma medida jurídica, e tivemos a felicidade de conseguir essa decisão junto ao Supremo Tribunal Federal, que traz agora um alento, né, para o serviço público municipal. Parabéns, Dr. Tony, parabéns pela atuação, toda a equipe aí da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Gostaria de agradecer a você que esteve conosco e lembrando que daqui a pouco, por volta das 10 horas, teremos uma coletiva de imprensa com a presença do prefeito municipal, do secretário municipal de educação, falando sobre o retorno às aulas presenciais na cidade de Tupã. Você que quer acompanhar sobre esse assunto, também temos uma matéria já no portal Mais Tupã. Você pode acessar e conferir o calendário para o retorno gradual das aulas. E daqui a pouco, por volta das 10, 10h15 da manhã, teremos uma coletiva de imprensa com todos os detalhes sobre a volta às aulas presenciais na cidade de Tupã, tanto para a rede pública quanto para a rede particular. Dr. Tony, muito obrigado por falar conosco na manhã desta sexta-feira e voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.